E hoje, estreando nosso Starcast, segunda temporada. Com quem? Com quem? Com uma superstar. Fala aí, Marcelo. Ah, gente, minha amiga, sei lá há quantos anos, cuidei da filhota dela, perna grossa, isso já é uma outra história, não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas uma das maiores assessorias de comunicação em Goiânia, junto com a outra grande amiga minha, que é a Bia Tarran, que não tá aqui hoje, mas está muito bem representada por Alessandra Câmara, lógico. Gente, primeiro que eu amei o Superstar, gente. Me senti assim, descendo da nave da Xuxa. Muito obrigada pelo convite, Graça. Prazer conhecê-la pessoalmente. Marcelo, um querido, tantos anos aí na estrada juntos, né, Marcelo? Nem fala, os perrengues ainda juntos, Em né? quantas passarelas já nos encontramos, né? Em quantos bastidores. E eu tenho saudade de cada um deles, viu? Que venham muitos outros. E as risadas, gente, garantidas, podem ter certeza. Verdade. E hoje, Verdade. a mulher da comunicação vai nos contar tudo que acontece por trás de todos os eventos brasileiros, gente. Pensa. Amém, tô Conta aqui pra tudo. isso, por favor. Não, e a gente conversando aqui antes, e esse nome não me é estranho, não me é estranho. Eu fiquei sabendo que ela, eu acho que ela fez algum tipo de assessoria nesse evento Recicle Moda, fiz. porque foi um evento que todo mundo já conhece, foi um evento meu de algumas colegas da UFG, há algumas décadas atrás, e nos reencontramos hoje, gente. Olha que incrível. Verdade, isso mesmo. Na hora que você falou o nome, me veio na memória. Eu estudava ainda na Federal em 95 e eu lembro mesmo, devo ter feito porque a gente, dentro do jornalismo, do curso, a gente tem que prestar serviços dentro da comunidade da Federal. Então a gente tinha matérias onde que a gente era obrigatório fazer cobertura Eu jornalística. Na época a gente chamava de jornal mural, tinha comunicados internos. Olha que bom, viu? Voltei assim com uma memória afetiva muito legal. Quase 30 anos já Quase disso. 30 anos, gente. 95, pensa. Já 29, certeza. Mas Alessandra? que bom que a vida nos aproximou de novo, né? Isso, Muito que gostoso bom ter isso. você aqui conosco, né? Que bom. Então você está oficialmente abrindo a segunda temporada do Starcast. Que honra, muito Olha obrigada. só. Espero. Vamos brindar, Vamos. porque Espero aqui, gente, estar à altura dessa volta e Com que seja de muito certeza. sucesso para Amém, vocês. será. Vocês Amém. viram que só eu bebo, né, gente? Ela só Nossa, brinda. é mesmo, beber sem brindar é um perigo. Quer dizer, brindar sem beber, né? E Alessandra? Salve, Starcast. Salve, Salve, Starcast. salve, gente. Pode falar. Conta pra nós como que você entrou, né? Nesse campo da assessoria brasileira. Conta, né? Tem muita gente que não Gente. sabe como funciona. Gente, é uma Conta pra história, nós. assim, muito legal. E foi inusitado como começou. Eu trabalhava na TV Serra Dourada, eu era editora de texto. É um trabalho bem de bastidores, que a gente que prepara o jornal, coloca o jornal no ar, que edita as matérias que vão no ar. E eu estava lá um dia à tarde, em Campinas, na Pouso Alto, na antiga sede da TV Serra Dourada. E toca meu telefone, o telefone de mesa, não tinha celular assim tão fácil. E era uma colega de faculdade, de federal, que eu morava em Brasília e falou assim: Alessandra, isso era 1998, falo com precisão para vocês. Alessandra, apareceu uma vaga aí para Goiás e a única pessoa que me veio à cabeça foi você. Você consegue fazer um freela de vez em quando para fazer cobertura para uma revista? Eu falei, ué, claro que eu consigo. Dinheiro extra, pô, é sempre muito bem-vindo, né? Falei, claro, tem total interesse. Qual revista que é? Pra Caras. Eu, oi! Uau! Não, Alessandra, bate aqui. Eu sentei, eu falei, pra Caras? Caras, revista Caras, ela é. Eles estão abrindo a regional, estão expandindo e eles querem alguém fixo aí em Goiás. Você topa pegar? Eu falei, como é que é isso? Ela falou, olha, funciona assim, passou toda a burocracia. Eu falei, olha, vamos embora. Eu sou uma pessoa da personalidade movida a desafios.
Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu preciso aprender, que eu quero aprender, mas eu nunca vou falar que eu não quero fazer o que eu não sei fazer. Eu falo, eu sou transparente e sincera, eu não sei, mas eu vou tentar e vou aprender. E se eu ver que eu não consigo aprender, eu vou ser tão sincera como eu estou sendo agora. E foi nessa época. Tinha que ser jornalista de formação, aquela coisa toda. Comecei a ser correspondente da revista Caras. Fiquei 12 anos trabalhando com a Caras. Eu fui uma correspondente longínqua lá. Muitas não duraram esse tempo. E eu criei minha filha, que eu tenho uma filha que nasceu em 97, com o meu trabalho, que eu trabalhava em televisão, na primeira infância dela, conciliando com a revista Caras. E trabalhando na Caras, a gente só ouvia falar de assessoria de imprensa, principalmente aqui em Goiás, para órgãos governamentais. Então, assim, o Estado tinha assessoria de imprensa nas principais secretarias, tipo saúde, educação, segurança pública, prefeitura, a mesma coisa, mas eram coisas muito pontuais e muito pequenas. E as grandes empresas que já vinham começando a desenvolver isso. E na Caras, a gente tinha muita dificuldade de acessar determinadas pessoas, porque justamente não existia essa ponte entre o empresário ou o profissional liberal, um médico, um advogado, um engenheiro, e a comunicação. E trabalhando na Caras, eu comecei a subir esse radarzinho. Porque tem um detalhe que poucas pessoas sabem, eu não fiz só jornalismo, eu fiz jornalismo na Federal, só que à noite, eu entrei na Federal em 92, e em 93 aconteceu alguns fatos na minha vida que me deixou um vazio, e eu precisava preencher esse vazio. E eu falei para o meu pai na época, pai, eu quero voltar a estudar. Ele falou, mas você já estuda? Eu falei, não, mas eu quero estudar mais. Ele, como assim? Eu falei assim, eu estou pensando em prestar vestibular. Naquela época tinha vestibular da UCG, da Federal, e era tudo na época do ano, era tudo separado. Vai ter o da Católica, e eu quero fazer administração de empresas. Ele, de onde você tirou isso? Eu falei, não, pai, eu tenho esse lado. Eu fui vendedora há muito tempo de shopping, de loja, eu gostava dessa coisa do comércio, e eu pensava também na administração para ter meu próprio negócio, que na minha cabeça seria ligado à moda. Eu queria ter uma loja de roupa infantil, era meu sonho desenvolver. Eu tinha uma filha, pensava naquilo e fui fazer administração, prestei e passei. Então eu fiz jornalismo de manhã da Federal e administração à noite. E esse meu lado empreendedor ficou cada vez mais pulsante. E na Caras eu comecei a ver isso como uma oportunidade de negócio. Falei, gente, por que ninguém nunca pensou nisso? E com a Caras eu fui conhecendo cada vez mais empresariado goiano, fui tendo acesso a entidades classistas e fui ligando os pontos. E aí, um belo dia, ia ter a inauguração da Vivara no Shopping Flamboyant. E o, então, diretor de expansão do Grupo Vivara me liga. Oi, Alessandra, eu peguei seu telefone lá na Caras, porque a Vivara sempre foi uma grande anunciante da revista Caras. Eles compravam a contracapa da revista para o ano inteiro. Quem lia Caras vai lembrar assim, de ver Gisele na contracapa, as coleções com Carolina Ferraz, né? Eram assim, eram coisas maravilhosas, tinha o glamour Sim. daquela época. E eles me indicaram que você é a correspondente aí, a gente está precisando contratar uma pessoa para nos ajudar com a inauguração da Vivara do Flamboyant no shopping. Então, assim, a gente faz as contas. Falei, como é que é? Ele você topa nos ajudar? Porque você conhece as pessoas, a gente não conhece ninguém em Goiânia. E a nossa estrela da campanha desse ano da Vivara é a Carolina Ferraz, e a Carolina é goiana. A Carolina vai estar na loja. Então, eu queria que você nos ajudasse a convidar. Eu falei, eu vou receber por isso? Claro que vai. Foi meu primeiro trabalho como assessora de imprensa e RP, foi na Vivara do Shopping Flamboyant. Daí pra frente eu não parei mais. Uau! Foi assim. Você falou da Caras, eu falei assim, uau, porque a minha primeira foto profissional foi pra Caras. Em que ano que foi? Foi em 2000.
Eu era correspondente. Eu era a correspondente, o Mantovani era o nosso fotógrafo, o Mantovani Fernandes, que na época era fotógrafo do Popular. Gente, como a gente trabalhou, viu? Foi uma época fantástica, eu sou extremamente grata. O pessoal, eles vendiam anúncios para algumas marcas goianas. E aí uma determinada marca de semijoias comprou o anúncio. Então, várias começaram a comprar anúncios, né? E quem comercializava era a Adriana Frazão, da Middle West. Ela e o então ex-marido Zé Geraldo. Olha, isso, exatamente. E aí, caiu assim na graça. E eu fiz a minha primeira foto, Marcelo, profissional para Caros. Que legal! Finalizou essa parte. Aí já começou a revista Gol, em Goiânia, e aí eu fui convidada porque viram a minha foto na revista Caros. Olha que interessante. As coisas são assim, né? Se abrem, né, tudo gente? Conectado. Tudo. Então, aí começou o meu elo na moda em 2000. Que legal. Olha, em algum momento, então, eu vi essa sua foto, viu? Porque foram vários. Aí foi Cláudia. E assim, aí eu falava, gente, mas como assim? Eu já comecei na Cláudia, na Caras. Eu achava o máximo. Exato. Tenho vários anúncios meus de fotos, né? Nessas revistas nacionais. Olha que bacana. Eu sempre falo assim, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonha aquilo que você quer sonhar. Seja pequeno ou seja grande. Gente, pegou esse flash. O trabalho é o mesmo. Então assim, a minha profissão já me proporcionou lugares e pessoas que eu nunca imaginei estar. Como assessora de imprensa, alguns anos depois já da palavra, eu pude fazer assessoria do show do Paul McCartney. Uau. No Serra Dourada. Eu que, assim, criança, cresci ouvindo Beatles, minha família tem músicos que tem banda cover dos Beatles. Aquilo pra mim era assim... surreal. Era impossível de acontecer que um dia eu iria fazer uma assessoria de imprensa de um Sir. E eu acabei não fazendo de um, fiz de 2. Logo depois eu fiz Elton John também em Goiânia. Então, assim... Olha as conexões. Né? E trabalhar com o nacional e internacional é muito diferente? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Você diz em termos de exigências ou de profissional mesmo? Eu vou te falar uma coisa. Tudo evolui. E hoje em dia, até mesmo em Goiânia, já existe uma diferença de mercado. Já tem pessoas, já aconteceu de pessoas pedirem proposta da palavra e depois me chamarem para uma entrevista pessoalmente, falou assim, você só está sentada aqui para essa entrevista comigo, primeiro porque você é jornalista e segundo, no critério de desempate, é porque você fez uma universidade boa. Isso faz toda a diferença. E isso é coisa que eu falo para os meus filhos dentro de casa. Não fica achando que tem gente que ainda só te avalia pelo número de seguidores ou de curtidas que você tem no seu Instagram, não. Cada vez mais as pessoas mesmo que querem resultados, que querem produtividade, proatividade, elas vão buscar currículo, elas vão buscar saber quem é você, do seu comprometimento, porque comprometimento não vem da pessoa do dia para a noite, não é igual um filtro que a gente coloca no Instagram e que você fica bonita e proativa ou produtiva, não. A pessoa que é comprometida, ela vem desde lá da base dela e ela vai levar essa disciplina, esse foco para o resto da vida dela. E entrando nessa sua fala, lá vem, né? Não é polêmica ainda, gente. Não, porque lá, olha, prepara. Porque a pessoa gosta de pôr fogo no parquinho. Eu adoro, eu gosto disso. Vamos lá. Ela. Vamos lá, que aqui é atacante. Não, mas não é fogo no parquinho, não. É porque você falou algo, né? Tipo, que é muito comum pra gente hoje, né? Que é rede social... que todo mundo tá ali conectado o tempo todo. Eu não tô desmerecendo rede social, muito pelo contrário, é uma grande aliada que eu tenho no meu trabalho. Claro. Mas a gente sabe que existem recursos e recursos. Por exemplo, eu espero que aqui hoje esteja tendo um filtro aqui no nosso podcast, porque eu vim de cara lavada. Gente. Eu tô sem nada de produção e eu tô na frente de Graça Pires, uma star, e Marcelo Gomes, um homem que de mulher bonita conhece como ninguém. Tá difícil, né? Até, como você disse, em
todas as áreas complicadas, gente. Porque assim, né, com esse consumo do imediatismo, as pessoas esqueceram uma coisa que você acabou de falar agora. É das bases que você começa. Não é da noite pro dia. E assim, a gente tem visto cada vez mais que as pessoas querem resultados, mas assim, resultados muitas vezes sem preparo algum. Algum. E a minha pergunta tem a ver com isso, né? Porque assim, existe hoje uma profissão que é de assessoria. Né? Tipo assim, assessor da fulana, assessor do ciclano, assessor de artista, né? E hoje assessor é pra tudo, né, gente? Assessor até pra carregar bolsa. Exatamente. Eu sou fotógrafa, 24 anos, né? Bacana. Agência de moda. E hoje eu me deparo no meu estúdio com algumas influencers, né? Que, enfim, e todas já chegam com a sua assessoria. E tem algumas que tem 1 ano que estão trabalhando, tem umas que tem 6 meses, entende? Então, todo assim, mundo começa um dia, acho louvável. Todo mundo agora tem um assessor. Todo mundo tem um assessor, continua. Um assessor para chamar de meu, é bem chique. Mas assim, a parte é que esse assessor, ele desempenha um trabalho diferente do que eu imagino que a palavra e a jornalista, assessoria de imprensa, Alessandra Câmara e Beata Ram exercem. Sim. Você pode falar e explicar para a nossa audiência essa diferença? Porque a minha pergunta é, se confundem muito você com essa nova assessoria? Muito. E já fui abordada várias vezes, tipo... a mulher, ela casou com um milionário na Europa e ela volta para Goiânia muito rica, né? A grande volta, Marcelo deve conhecer vários desses casos. E ela chega aqui, não adianta só ela ter dinheiro, ela quer ter fama, ela quer ter entradas na sociedade. E me procura para eu ser assessora dela. Tipo assim, eu agora vou contratar, porque dinheiro para mim não é problema. Como tem dinheiro para mim, o que me falta é o glamour, né? Não tinha essa agora eu só preciso do glamour. Só preciso do glamour. E acha que me contratando, eu vou andar com ela, vou abrir as portas da sociedade para ela e ela vai ficar famosa e conhecida. Não, esse não é meu trabalho. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso muitíssimo bem. E eu até indico algumas pessoas, como eu já indiquei. Não. Eu sou jornalista, o DNA da palavra nasceu como assessoria de imprensa. O que um assessor de imprensa faz? Para começar, um assessor de imprensa ele tem que ter uma formação em comunicação social. Seja ela jornalismo, seja em RP, relações públicas, até mesmo rádio e TV. Ele tem que ter uma formação ou uma especialização para essa área. Por quê? Quais são os papéis que a gente desempenha? Escrever textos, release, sugestão de pauta, notas, entender a diferença de uma coisa e outra, porque release, pauta, nota-resposta, comunicado interno, são linguagens totalmente diferentes, são veículos totalmente diferentes para você levar aquela determinada informação. Existem padrões jornalísticos de construção de textos. E hoje em dia, a pessoa acha que escrever é escrever qualquer bobagem, sem nenhum critério. Não vou entrar nem na gramática, sabe, de erros de português, de erros de gramática, de colocação de vírgula. Nem vou entrar, mas existem padrões jornalísticos, textos jornalísticos, que são totalmente diferentes. Por exemplo, um texto jornalístico nada tem a ver com um texto publicitário. Primeiro que o texto publicitário, ele tá para vender e não para informar. Eu levo informação, eu levo conteúdo. Eu vou fazer um release sobre Graça Pires lança uma exposição de fotos da sua história. Eu vou fazer um release sobre a sua exposição das suas fotos. Onde que eu vou contar? Graça Pires apresenta a exposição Fatos e Fotos de uma Vida. E aí eu vou falar que exposição que é essa, onde que ela acontece. A gente responde aquelas perguntinhas que são padrões, que são já... Não tem como fugir delas, que é quem, quando, onde, como e porquê, que precisam ser ditas para a pessoa começar a entender. E isso tem que ser dita dentro de um lead. Tem muita gente que não sabe nem o que é lead e nem se interessa em querer saber. Escreve o texto sem
pé nem cabeça, porque quando o leitor vai ler, se ele já pega essas informações ali na entrada, que é o que a gente chama de lead do texto, pelo menos o básico ele já está sabendo. Se ele é um bom leitor e quer se aprofundar em saber mais sobre a exposição e quem é a Graça Pires, a mulher que promove essa construção do texto, ele vai ler até o final. Isso o assessor de imprensa faz. Ele é preparado, ele estuda para isso. E quanto mais rico for o conhecimento dele, tanto de construção de texto, quanto de intimidade com as palavras, com a riqueza do texto. Por isso que eu falo, quem não lê, não escreve. A pessoa tem que ler, porque quanto mais eu leio, mais eu vou conseguir usar palavras diferentes para o mesmo texto, para não ficar aquele texto cansativo, onde que a gente lê a mesma palavra 20 vezes e a gente pode substituir. A língua portuguesa é uma língua tão rica, tão fantástica, que chega a ser assim, uma música para os nossos ouvidos. E as pessoas, infelizmente, e eu não estou falando de texto chato, não é falar difícil, não. A obrigação nossa como jornalista é transformar o texto num texto para leigo, para aquela pessoa que vai ler, que ela está se alfabetizando, até aquela pessoa que tem uma gramática riquíssima, que tem uma literatura aprimorada. Então, existe isso da formação do jornalista. A gente já passou por períodos muito mais difíceis do que a gente está passando dentro disso, mas, graças a Deus, o mercado não sustenta quem não está qualificado para atuar. Uau! O próprio mercado, a gente não precisa denunciar, a gente não precisa puxar o tapete, a gente não precisa falar mal da pessoa. Aquela pessoa que ela quer fazer, isso em qualquer área, gente, seja médico, advogado, engenheiro, fisioterapeuta, modelo fotográfico, fotógrafa, aquela pessoa que não tem aquela capacidade para aquilo, ela não perdura. Você tocou num assunto que, né, tipo, há algum tempo eu tenho acompanhado uma moça nas redes sociais e ela fala muito da língua portuguesa. Ah, né? eu até já sei quem é. Da nossa riqueza. E Chiquíssima. Chiquíssima. Que odeia francesinha no pé. E ela, né, tipo, tem falado muito de algumas terminologias que nós, né, da língua portuguesa, temos usados comumente, né? Frequência. Muita frequência, né? VIP, por exemplo, né? VIP. VIP. RSVP. Aí ela falou assim, gente, cafona. Prega, né? Tipo, aí as pessoas perguntando assim, mas como então poderia especificar essas pessoas, né? Aí as pessoas falavam assim, né? Tipo, exclusiva, né? Espaço elite, espaço isso, espaço aquilo. As pessoas, mas soa muito estranho. Estranho é falar o que você não entende. Porque tem muita gente que fala VIP e não sabe nem o que significa o VIP. E a maioria, lounge, não sabe nem o que é lounge. Eu vou pro lounge. E você como comunicação, como você enxerga isso? Porque muitas vezes você está num texto ali e de repente você solta, né? Tipo assim, um espaço VIP, né? Porque assim, querendo ou não, faz parte da realidade nossa. Por exemplo, muitas vezes eu sou contratada para trabalhar para determinado evento. Quando eu já sou contratada, eu sou a ponta final, na maioria das vezes, de uma contratação, esse evento já vem formatado. Então, vou falar bem específico de shows. Como você falou, tem muito espaço VIP, backstage, lounge, não sei o que. Eles... Americaniza a gente, né? Exatamente, americanizaram e achando que com isso eles... E vendem mesmo, porque a pessoa quer comprar isso. Se fala camarote, fica parecendo camarote circo, que era o que a gente ia quando criança, que é maravilhoso. Até hoje eu trabalho em circo e a gente adora. Circo? O Mirage Circus, o circo do Marcos Frota, que está voltando para Goiânia, viu? Em junho estreia de novo em Goiânia. O circo está cada vez melhor, com mais atrações, com uma riqueza, com muito luxo. Um circo para 1.500 pessoas sentadas, climatizado, com conforto, com banheiros incríveis, com Mirage Food, onde você não precisa levantar da sua cadeira para comprar uma pipoca, um churros, um suco, seja lá o que for.
a coisa chega até você. Então, assim... Você sabe que eu já coloquei 30 modelos para trabalhar num circo aqui em Goiânia? Olha que legal! Gente, olha, pós-pandemia, principalmente, esse universo do entretenimento, de viver uma experiência voltada para a família, olha, isso explodiu, gente. As pessoas trouxeram muito à tona essa busca das memórias afetivas, em que ela lembra que ela foi no circo com o avô pela primeira vez, que quando ela era criança o pai e a mãe levavam. Aumentou até a venda, lembra daquelas fotos que a gente usava assim? Do binóculo. Isso, do monóculo, né? Gente, vende horrores aquilo no circo. Até hoje. Porque o vô e a avó, o pai e a mãe que ganharam isso na infância, eles querem mostrar para o filho que existe outro lugar de foto sem ser só no celular, sem ser só numa tela ou no porta-retrato da casa. A gente vai enveredando por outros lados aí, gente. Por favor, gente, me conduza. Já vou emendar outra história, porque assim, tipo assim, circo, né, é tão tradicional, né? Tipo, eu lembro... É milenar, né? É uma cultura milenar. Criança, assim, né? Ainda ao circo, meus pais me levando, eu levando as minhas irmãs, né? Que eu tenho uma irmã que é 10 anos mais nova do que eu, então, querendo ou não, eu virei meio que pai dela, então eu levava, Criou né? mesmo. Mas assim, tipo, no caso do Mirage, ele é uma gigantesca Ele é o maior estrutura, circo hoje né? da América Latina, né? Mas assim, tipo, perto da minha casa eu sempre vejo aqueles circos pequenininhos, né? Eu sempre fico pensando qual é a realidade daquelas pessoas. Gente, o circo por si só, ele é formado por uma grande comunidade da arte circense, onde que são famílias mesmo, assim, entre eles se conhecem como numa área médica, ciclano sabe quem é ciclano, sabe, numa área de advogados todo mundo se conhece, e no circo tem a mesma coisa. E na pandemia parou, e essas pessoas vivem, eles são nômades, eles vivem na estrada, e eles precisaram de muita ajuda. E sabe quem ajudou? As pessoas que estavam ali vivendo, que conhecem a arte do circo. Eu acompanho muito o Marcos Frota, por onde o Mirage vai, a gente sempre está junto, eu acompanho ele em muitas entrevistas, e eu fico admirada com o trabalho, porque ele é um homem que já está ligado ao circo há mais de 40 anos, que ele vive o circo 24 horas, ele tem uma universidade do circo no Rio de Janeiro, que chama Unicirco, onde ele forma 1.500 alunos por ano. É uma universidade gratuita, onde que ele forma desde malabares, trapezistas, mágicos, todos os tipos de arte circense passam por ali. Mas antes de ser ator, ele já era circense? Não. Ou depois de ator que ele conheceu a arte circense? Dentro, como personagem de uma novela... Ele fazia um negócio de tecidos acrobáticos? De trapézio, ele teve que estudar e ali ele apaixonou. E o circo tem essa paixão também. Eu fui prestar assessoria de imprensa para um primeiro circo, que foi o Tiane. Ali eu já fiquei enlouquecida com o Tiane quando veio em Goiânia. Sempre gostei de circo, meu pai sempre me levou desde pequena, mas não conhecia a fundo como trabalho, como bastidores. Quando eu conheci os bastidores do Tiane também, que é um circo maravilhoso, eu já fiquei fascinada naquele universo e meu olhinho brilhava. Eu assisti o espetáculo do Tiane mais de 30 vezes. Quando o Mirage chega em Goiânia, que eles nos procuram para contratar para o trabalho, fiquei enlouquecida com aquilo, eu quis muito. E sabe aquela coisa assim, eu passei a viver o circo. E aí, a partir desse trabalho, eles me contrataram para ser a nacional do circo. Então, hoje eu sigo com o Mirage pelo Brasil todo. E essa vida de nômade, de poder conhecer culturas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Por exemplo, dentro do Mirage... nós temos lá mais de 10 nacionalidades diferentes que convivem todos os dias, o ano inteiro. Tem artista sul-africana, tem artista romeno, tem artista do Chile, do Peru, tem de todos os cantos, sabe? Tem americano, e isso é muito gostoso, porque a gente vê que o que nos une é o respeito. É o respeito pelaquilo que a pessoa é, por aquilo que ela faz, porque ninguém precisa ser igual a ninguém para ser respeitado ou para ser admirado. A pessoa pode ser totalmente diferente de você e ela vai ser respeitada e ela vai ser admirada do mesmo jeito.
Sem Alessandra, palavras. sem palavras. Já quero ir no circo do Marcos Frota. É maravilhoso. Você vai falar Eu não fui obrigada. Eu trabalhei no Espacial, não sei se você lembra, o Circo Espacial. Não, isso eu não recordo. Era muito grande também a estrutura deles. Aí eles, né, tipo, toda cidade que eles chegam, eles faziam um casting, né? Uhum. Aí as meninas trabalhavam com aquele cara, joga faca. Atirador de facas. Aí depois ela sobe Meu lá no Deus. trapézio e fica entregando a coisa. Enfim, eles colocavam, né, as pessoas nas posições. Aham. Ali assim, tipo, meio que pra fomentar também junto à cidade. Né? Claro. Tipo, levar Público, né? Exato. Exatamente. E lógico, né? Aproveitavam as bonitonas, né? Pra colocar um. Quem não gosta de ver gente bonita, gente? Todo mundo gosta, isso encanta os olhos da gente. Mas o que eu ia te perguntar é, tipo, né? Porque você permeia muito, né? Você vai do circo, empresário, grande instituição. E para cada uma dessas pessoas que você representa, naturalmente imagino que é uma linguagem diferente. Como que você lida com essa pessoa que chega na palavra buscando essa visibilidade que vocês entregam? A linguagem não é diferente, Marcela, a linguagem é sempre a mesma. E a linguagem, para ser a mesma, o que ela tem que ser? Transparente, direta, objetiva e sincera. Eu não posso prometer aquilo que eu não vou entregar. Eu não posso iludir o meu cliente. Porque muitas vezes, eu lembro aqui em Goiânia, no auge da música sertaneja, quando começou, que todo mundo queria ter sua dupla, montar sua dupla, estourar sua dupla, e foi um boom realmente, foi uma época fantástica, assim, que Goiânia deve isso à música sertaneja, porque botou Goiânia num cenário que Goiânia nunca tinha estado, que veio de gente boa morar em Goiânia, de maestro, de músicos qualificados, de produtores musicais. Isso fomentou a cidade ricamente, com muito dinheiro. Prova disso que a gente hoje mora num lugar que as pessoas chegam aqui, elas não acreditam que existe uma cidade como Goiânia. E a gente pode se traçar um estudo dos grandes eventos que vieram para Goiânia, tipo Vila Mix, gente, levou o nome de Goiânia para o Brasil inteiro e veio gente do Brasil inteiro assistir o Vila Mix em Goiânia, como a Festa da Fantasia também, que trazia gente do Rio, de São Paulo. Então, assim, Goiânia é uma cidade que tem muita gente boa trabalhando nessa área de eventos, de produção, mas voltando no universo do sertanejo, como eu comecei a trabalhar com algumas duplas bem no início, eu sou do início desse movimento do sertanejo universitário, muitas pessoas procuravam a palavra e queriam nos contratar, achando que fui eu que ajudei a fazer o sucesso de determinada dupla, de determinado cantor, e que me contratando, o filho, a dupla que ele tinha, ia do mesmo caminho. Eu falava, não, peraí, vamos lá. Eu sou uma parte desse projeto, eu não sou o projeto todo. Ali tem o talento da pessoa, tem o estudo da pessoa, tem a dedicação da pessoa, tem o comprometimento da pessoa, tem vários fatores. Você não pode colocar... Eu falei assim, primeiro, que se fosse para fazer sucesso, se dependesse só de mim, pegava minha filha, botava ela para aprender a cantar, meu filho fazia uma dupla e ia ser mãe da Júlia e do Júlio, como Sandy Júnior, Titãozinho e Chororó fizeram, e eu hoje provavelmente não ia estar aqui. Então, não é só isso. A coisa, para poder acontecer, ela tem todo um staff muito grande. Não existe fórmula de sucesso para ninguém. O que funcionou para a Graça Pires, chegar onde a Graça Pires chegou, não é a mesma coisa que você vai chegar numa universidade, você vai contar a sua história numa palestra e que aqueles alunos que estão lá vão seguir a sua cartilha e vai chegar onde você chegou. O momento é outro, tudo é outro. Não existe para isso. Então, é uma coisa que eu preciso ser claro para o meu cliente. Eu estou dando um exemplo de música sertaneja, mas eu falo, não adianta contratar a palavra se você não souber me usar. É a mesma coisa que você pagar a mensalidade de academia e não for lá para poder malhar, que você vai ficar sarado, ficar bonito, com a saúde em dia, com as taxas dos exames, ok. Não, você tem que ir, tem que
suar lá dentro, tem que ir todo dia, tem que ter constância. É a coisa do assessor de imprensa. E essa assessoria, Alessandra, ela trabalha essa construção de imagem ou não? Trabalha também. Dessa pessoa. Porque hoje está muito em voga. Eu Aham. mesmo tenho um projeto chamado Fotografia na Essência, onde eu ajudo pessoas e marcas a se posicionarem dentro de uma essência única. Uhum. E assim, Faz dentro parte. da imagem. É dentro eu de uma trabalho construção. dentro da imagem. Eu preciso muito do seu trabalho dentro da assessoria de imprensa. Porque o que chega de gente para mim, de cliente que fala, olha, eu preciso de foto. Ah, eu tenho fotos ótimas. O cara é um profissional de renome e ele manda uma foto sem qualidade, sem resolução, com uma sombra, com uma papada, com uma linguagem que não tem nada a ver daquilo que eu preciso vender dele. O que eu falo vender é vender para a imprensa, organicamente, através de uma mídia espontânea. Então, ele tem que vender, passar, né? Uma credibilidade, uma notoriedade e aquela foto de estudo, menos isso. Alessandra, te cortando, mas dentro do que você está falando, né? Assim, o seu contratante, né? Essa pessoa que te contrata, você acabou de falar que você trabalha com verdades, né? Que você não inventa verdades. E nem cria situações. E a partir disso, acredito que para você, né, pulverizar isso numa mídia maior, você precisa receber esse conteúdo, né? Acontece de você ser contratada e as pessoas acharem que você que tem que criar a matéria e fala assim, mas você não soltou nada meu hoje. Mas o que você passou? O que você produziu? Como que eu vou falar que... Ah, você quer que eu fale que você foi para Tailândia sem você ter ido? Você quer que eu fale que você recebeu um prêmio que você não recebeu? Você quer que eu fale que eu dou uma palestra da qual você não tem nem qualificação para isso, para poder falar? Eu não tenho como. Então, a relação do contratado com a palavra, do meu contratante com a palavra, ela é uma relação de muita intimidade e de muita confiança. E de muita verdade, né? E de muita verdade. Isso que eu vejo, porque hoje eu faço as campanhas, continuo com o meu trabalho de campanhas de moda e também com essa fotografia na essência, que eu não gosto de falar de posicionamento, porque essa palavra posicionamento, eu acho que ela, como se diz, caiu no senso comum. Então, todo mundo quer fazer posicionamento. Todo mundo quer se posicionar, mas às vezes a pessoa não sabe nem que posição que ela quer estar. Não sabe. E aí as pessoas começam a criar personagens em cima desse posicionamento, que é uma coisa que eu não acho bacana. Que eu prefiro trabalhar a essência da pessoa, a roteirização do estilo de vida dela para trazer uma imagem real. Tipo, a pessoa vai... alguém vai te ver e vai ver que realmente a Alessandra é essa Alessandra da imagem. E é isso que a gente tenta trazer para esse cliente hoje. Exatamente. Isso é muito legal de você tocar nesse assunto, porque isso é a verdade. Quando um fotógrafo, atrás das suas lentes, ele consegue captar o verdadeiro Marcelo, ver aquele olhar dele, do Marcelo, daquele momento que ele passa aquela verdade dele, essa é a fotografia mais linda que tem. Isso. E o que eu, assim, hoje busco? A pessoa, ela tem que se comunicar através da imagem. Tanto com a sua parte, que você vai trabalhar o quê? As palavras. A comunicação, a informação dela. Né? E eu vou trabalhar essa imagem de uma forma mais assertiva. Então, às vezes, a pessoa está perdida e ela não sabe como ela vai lidar com esse dress code, como que ela vai lidar com essa comunicação. E é isso que eu trago para ela. Eu melhoro esse dress code dela dia a dia através de uma imagem interessante. Mas sem deixar ela de perder a essência. Sem deixar ela perder a essência. Porque eu vejo consultores de estilos por aí que pegam uma pessoa e transforma aquela pessoa que ela não consegue nem andar com aquela roupa, ela não consegue nem segurar aquela roupa. Ela deixa de ser uma pessoa não tão bem vestida para virar uma marmota ambulante. Eu vou usar essa palavra mesmo. É verdade. Porque você olha para a cara da pessoa, Alessandra, parece que ela... Essa consultora, ela na verdade ela vai criar um personagem. E essa não é a minha intenção de criar um personagem. É de criar uma verdade dentro de uma essência única. Com certeza. Isso tudo é comunicação. Sim. Tudo é comunicação. Imagem é comunicação.
Foto é comunicação. Quando o Marcelo escolhe uma modelo para colocar numa passarela, que ele entendeu o perfil daquela marca, que precisa passar aquela coleção, com aquela luz, com aquela trilha sonora, ele faz o casting porque ele precisa escolher aqueles modelos que falam para aquela marca. Porque às vezes pode ter uma mulher lindíssima, maravilhosa, mas que ela não tem nada a ver com aquilo que a marca quer mostrar. E você foi cirúrgica, porque a gente já falou sobre isso aqui nessa mesa. Tipo, muitas vezes, cliente escolhe modelo, você sabe disso, por composite. O que é composite, gente? Fotos. É um cardzinho ali que vai, né, 5, 6 fotos, 10 fotos da modelo. Ah, essa menina é linda, eu quero ela no meu cache. Ela anda. Porque passarela, gente, é totalmente diferente de uma foto, onde existe, né, eu posso dirigir a modelo na passarela, mas se ela não souber andar, não tem cristão que faz ela funcionar. Se ela não souber carregar aquela roupa. A Graça é fotógrafa, ela consegue, bota a mão aqui, alonga o pescoço, etc. Ela vai conseguir a foto. E ainda existe a manipulação da foto, né? O famoso Photoshop. Na passarela não, gente. Você vê tudo. Nua e crua. Então, assim, tipo, por que eu tô falando? Vê até mais do que a gente assim, imagina. tipo, demorou-se quase 30 anos para Goiás ter uma direção de casting de desfiles, por exemplo. Não existia isso. Até 2 anos atrás não existia. A partir de um grande evento em Goiânia. E além de não existir, eles nem queriam que existisse, porque não queria ter esse gasto a mais, né? Exatamente. Mas com isso, a gente conseguiu ganhar um fôlego no nosso mercado que é tão concorrido. Porque assim, tipo, eu sempre falei que a gente está na contramão da moda, né? E hoje, com esse, eu chamo de go back, né? Porque assim, vocês estão falando aí, tipo, da realidade, que é algo que eu trabalho com a internet, eu também gosto muito das ferramentas, né? Que as grandes plataformas, mas eu não gosto da forma como as pessoas usam aquilo para jogarem as suas verdades. Tipo, quando eu falo isso, eu tô falando do meu trabalho. Tipo, hoje todo mundo é modelo. Você joga um Face App, você joga um Photoshop, assim, né? Tipo, a mulher tá maravilhosa ali. Foto. Aí quando ela vai pro finalmente, que é o trabalho real ali, ela não consegue posar, ela não consegue desfilar, ela não consegue conversar. A gente já fez tanto Miss Goiás junto, né, Marcelo? A gente já fez tanta coisa dessa área junto. E assim, eu acho... eu fiz Miss por muitos anos com a querida Fátima. Um beijo pra Fátima, se ela puder ouvir esse... Fátima Abranches, exatamente, gente. Com seu filho, Armando. Era uma turma gostosa de trabalhar. E o Miss Goiás, ele me dava muita experiência de vida mesmo, porque a gente via meninas lindas ali embaixo. Quando elas subiam na passarela, elas não tinham luz, elas não tinham borogodó. Eu adoro essa palavra. Ela era linda sentada numa mesa, e tinham outras que você via ali embaixo, você não dava nada. Mas na hora que ela subia ali, parece que baixa uma entidade na pessoa. E a mulher, ela cresce, ela traz uma luz, uma coisa que você fala assim, Jesus, eu não tinha prestado atenção que essa mulher é linda desse jeito. Então, é quando a gente vê que a autoestima, que a pessoa se gostar, que ela acreditar no talento dela e ela saber da capacidade dela, isso deixa ela muito melhor do que só a embalagem. É único. Não é, Marcelo? Eu tô errada disso? Não, e tem outra coisa, né? Tipo, que as pessoas... A Graça, melhor do que ninguém, sabe disso, né? Porque ela, literalmente, ela tá do outro lado, que é a captação de imagem. Muito mais do que a beleza aparente, é a fotogenia. Tem meninas que, assim, tipo, são lindas, mas elas não são fotogênicas. E existem aquelas que, assim, você olha e fala assim, tipo, ai... Será? Aí você olha na foto, a menina se transforma. Então, assim, para quem trabalha com imagem, tipo as grandes modelos, se você olhar ela friamente, ela não é nunca a mais bonita. Mas ela é a mais preparada. Ela sabe jogar com ela a câmera. Ela é profissional, entendeu? Tipo, vamos pegar lá, né, nossa supermodel, Gisele. Se você pegar todas as supermodels brasileiras, talvez ela não seja a mais bonita. E eu não quero nem falar de beleza, porque eu considero todas as brasileiras lindíssimas, maravilhosas. Gente. Alessandra Ambrosio, aquela mulher é uma deusa, né, gente? Tá, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Isabeli, Ana Beatriz Barros, Carol Ribeiro, enfim,
Marcele Bittar, que até hoje tá aí trabalhando, né? E graças a Deus, né? Tipo, esse negócio de idade também tá caindo por terra. Bom, né? Bom, Etarismo. muito Né? Não, tanto é que a gente tá aqui falando de coisa democratização de da 29 moda. anos atrás e a gente tá ativo, gente. Antigamente se aposentava com 25 anos, a pessoa já ia pra prateleira. E deixa eu te falar, eu ainda não fiz nem 1/3 das coisas que eu quero fazer. Eu ainda não cheguei na metade da minha produtividade. Eu falo, parar pra quê? Eu falo, olha, tem, como diz o pessoal, tem tanto fogo para queimar, tem muita lenha para queimar com esse fogo, que eu ainda tô só começando. Eu ainda me sinto uma aprendiz mesmo. Olha, Acho que a gente, palavra é força. essa. Não, mas não é força, não. muita força. É a verdade. Eu ainda quero muito mais. Quando eu brinco que eu vou fazer 51 anos de idade, eu falo assim, mas eu já tenho isso tudo, porque eu lembro o que são 51 anos. Mas eu acho que 51 é para quem tá começando. Eu tive uma avó que viveu 102 anos. Uau, só tá na metade. Não, e ela morreu muito bem. E eu tô falando que ela morreu há 20 anos atrás. O que a medicina já evoluiu em 20 anos e o que vai evoluir nesses próximos 50? A gente está vindo aí com uma medicina regenerativa que a gente vai morrer ou de morte matada, porque de morte morrida a gente não vai morrer mais não. Mas isso que você tá falando realmente, assim, a minha cabeça funciona o tempo todo assim, né? Porque, assim, eu lembro o que era 50 anos e eu sempre pensava, né? Nossa, quando eu tiver 50 anos eu tô caquético, né? Tipo, como é que vai ser isso? Você já fez 50, Marcelo? Eu tenho Olha. 52. Marcelo, eu te conheço há tanto tempo. Eu achava que você era mais novo do que eu, porque... Pois é, gente, não. Aí, tá vendo? E eu já tô quase alcançando vocês. Você se sente um velho? Então, Você se às sente- vezes eu me pergunto muito, porque a gente encontra, né, tipo, amigos de escola, né, tipo, de outros universos que a gente viveu e tudo assim. E de repente você vê que as pessoas de repente não se cuidaram ou então assim, o tempo não foi tão generoso com elas, né? Eu sempre fico me questionando, se eu olho pro meu espelho e eu tô vendo algo que é uma ilusão que eu criei, Não, ou se te garanto que realmente não. é real a imagem que eu tô vendo. Por exemplo, ontem, eu tô falando isso porque ontem no supermercado, né, tipo, sempre tem aquele negócio assim, né, tipo, caixas específicos, Aham. né, pra idoso, PCD. mulheres grávidas, e por aí vai, né. Enfim, não tinha ninguém no caixa, eu encostei, a menina falou, não pode. Eu, tudo bem. Aí, de repente, uma outra moça que eu conheço, sabia que ela era mais nova do que eu, mas só por o fato dela ter cabelo branco. Grisalho. Com alguns grisalhos, chegou e passou. Eu, Mas 50 anos já pode ir em caixa preferencial, gente? não pode, não pode, mas não tinha ninguém. O fato é, não tinha ninguém. Então, quando não tem ninguém, você pode chegar e passar. Claro. Mas assim, no meu caso, eu não pude. Eu fiquei observando a menininha, eu fui pro caixa ao lado ali observando. Aí, de repente, me chega uma menina, que devia ter seus 13, 14 anos, e a mãe, que eu também sabia que era mais jovem do que eu. Aí eu fiquei, nossa, gente. não. Elas estavam grávidas, Marcelo. Não tava. Aí assim, né? Terminou. Aí eu voltei de proposta. Ela, agora você pode passar. Eu não é agora eu posso passar. Eu vou passar porque você deixou passar 2 pessoas que eu sei que são mais jovens. Ah, porque a outra menina fez um barraco aqui a semana passada. Bom, barraco ou não me interessa. Mas assim, essa pessoa que passou aqui, ela não era mais velha do que eu. Ela era mais nova do que eu. O fato das pessoas não se cuidarem, não quer dizer, você não tem como dar a idade real dela. Você Claro. pediu a identidade? Exatamente. No Você sabe a minha olhômetro idade? hoje em dia, né? Você sabe a minha idade? Respeita, né? Imagina. Não. Mas Olha, assim, o fato é, como assim eu não sou maior que 60 e alguma coisa, eu não sei nem quantos anos eu acho hoje que é 65, né? Então assim, Marcelo. tipo, eu não ia Falta criar... muito ainda, Eu viu, não ia criar Marcelo? caso, mas assim, o fato é, tipo, não dá pra você, né, tipo, falar que a pessoa é uma coisa ou outra pela idade que ela tem ou a aparência dela. Hoje eu até brinquei com a minha filha. Minha filha vai fazer 27 esse mês agora. E eu falei pra ela, Júlia, eu vou te falar o seguinte, eu não vou mentir minha idade, porque minha idade tá maravilhosa. Agora a sua eu vou. Tá puxado falar que tem uma filha de 27 anos, viu? Ela, ai, mãe. Eu falei, ó, o Júlio Neto ainda me salva, que tem 14, tá bonitinho, né? Dá uma... Agora, 27, Júlia...
Ela, ai, gente, essa é minha mãe, até saiu de perto. E a Júlia seguiu... A Júlia é advogada, né? trabalha com uma juíza, ela é analista, né, judiciária, e quer ser juíza também. Ela está cumprindo os 3 anos probatórios, estudando para isso, que ela alcance e realize seus sonhos, tem todo o meu apoio. Não quis seguir a carreira com a mamãe, mas trabalha na palavra desde os 16 anos. Quem cuida de toda a minha parte de contratos, financeira, tesouraria, toda é ela. Eu acho que se eu ver Júlia, eu não a reconheço. Júlia ficou... eu sou mãe coruja, óbvio, mas é uma menina linda. Ela é mais bonita por dentro do que por fora. Um beijo, Júlia, quando você ouvir esse podcast. Uau. Que tem que ouvir. Júlia, quero te conhecer já. Não conheço no Instagram. E o Júlio Neto também. Beijo. Lá em casa todo mundo é Júlio. Meu marido é Júlio, minha filha é Júlia, meu filho é Júlio Neto, e a gente vai com a vida assim. Bom que não dá erro, gente. Exatamente. Mamãe não se confunde. Um beijo pro marido também, né? Por favor. Falou, Júlia. Sandra, deixa eu te fazer assim, a penúltima pergunta. Por favor. Pensa? Já tá chegando né? ao Já, fim do nosso gente. Starcast. Acho que da próxima vez a gente vai gravar, tipo assim, um This Is Us, assim. Não, da próxima vez a gente vai fazer ao vivo, né? Que esse ano a gente falou que vai sair ao vivo. Alessandra, Ai, que a gente vai fazer chique. ao vivo, Quero ao ser vivo. convidada. É bom que a gente não tem filtro Isso, mesmo. bora. Como a tecnologia influenciou a modo a você dentro da assessoria? Você acha que a tecnologia Maravilhosa essa veio- pergunta. Eu entrei na Federal, nosso laboratório de redação era de máquina de escrever. Eu lembro quando eu falei pro meu pai que eu queria ser jornalista. Você não sabe nem datilografar, minha filha. Eu falei, pai, tem uma escola de datilografia aqui perto de casa, então me põe no curso, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. A escola de datilografia onde eu aprendi lá, Ah, SDF. SDF, gente. Gente, tô falando dessa que linha. eu aprendi, é onde você deu aula. Hoje é onde era o Universo. Antigamente lá tinha o Colégio Rudar e ao lado tinha uma escolinha de datilografia, uma casinha. E eu entrava ali naquela pracinha do Projeto Cura para fazer aula ali. Eu morava na 105, na Rua do Universo. Então eu fui para datilografia para me preparar para ser jornalista. Quando eu entro na faculdade em 92, eu tive aula de jornalismo, de redação técnica em redação, com a professora Beatriz, com a professora Raquel, na máquina de escrever. Em 93, começou a se falar de laboratório de informática, gente. A gente nunca tinha tido contato com um computador, era assim, começando no disquete, aquelas coisas grandes. Na aula de redação, de datilografia, eles começaram a oferecer aula... Explica o que é disquete. Eu certeza que a galera ali não tem ideia. Disquete era aqueles bolachões grandes, não eram nem aqueles compactos ainda não, era aquele grande mesmo, que a gente colocava e começou a fazer aula de digitação. Eu migrei da datilografia, terminei, formei e falei, pai, agora lá tem curso de digitação. Para que isso? Para computador. Pai, tá chegando na faculdade, vai ter laboratório. Fiz o curso de digitação com disquete. Cada um tinha que comprar um disquete, era caro, levava e salvava a aula ali. Maravilhoso. Em 94, já no governo Fernando Henrique, ele lança, junto em todas as faculdades federais, a internet no Brasil. E eu fiz parte dessa turma, que a gente estava dentro do laboratório, era a inauguração do laboratório de computação, de informática, ligado a todas as faculdades de jornalismo que estavam no mesmo ano. Então, era Goiânia, Rio de Janeiro, Bahia, Gente, Salvador. E a gente, juntos com o presidente da República em Brasília, a gente começou na primeira turma. Então, veio essa transição. As máquinas de datilografia foram aposentadas, entra o computador e a gente começa a trabalhar, a estudar nisso. Não existia celular, gente. Celular começa a vir em 95, 96, 97, ele começa a dar uma popularizada. Eu lembro que meu pai comprou uma linha telefônica, era 9971 0034, que era o nosso telefone lá de casa, que tinha uma linha só de celular, porque quando meus irmãos fossem sair, ou eu ia sair, levava o celular para poder meu pai saber como que a gente estava na rua, para avisar que estava chegando, para abrir o portão, era um telefone celular familiar.
E eu passei por toda essa transformação. A chegada de e-mail, de Orkut, de WhatsApp, Uau. Instagram, Facebook, né? Facebook, Instagram, TikTok agora, podcast. Isso é maravilhoso. Como que a gente envelhece? A vida não está permitindo a gente envelhecer. Porque se a gente parar, a gente não acompanha. Se você parar hoje 5 anos no mercado de trabalho e quiser voltar, você até volta, mas você vai ter que rebolar. Você vai ter que rebolar, porque com a vinda da tecnologia, a vida tá um trem-bala. E ela tá passando assim. Então a gente... Por isso que eu não vi o tempo passar. Por isso que eu não sinto os 51 anos. Eu não sinto também, do mesmo jeito. Porque a novidade, o querer aprender, a não se conformar, não entrar na zona de conforto, no conformismo, é que mantém a gente jovem. É o que mantém a gente ativo, mantém a gente ligado, antenado. Então, a tecnologia, é claro que tem um lado ruim, obscuro, mas a gente sabendo usar com parcimônia e não como vício, como a vida é só aquilo, e o que eu vejo... A gente tem que ter discernimento para tudo na vida, até para o uso disso aqui, das redes sociais, para o uso da tecnologia, saber ter educação com o uso daquilo. Gente, por favor, você não tem intimidade com o Marcelo, você não tem intimidade com a Graça, você não tem intimidade comigo, não manda um WhatsApp às 11h30 da noite para falar de uma coisa que você pode falar comigo às 8 horas da manhã no outro dia. Nossa, áudios de 4, 5 minutos, gente, pelo amor de Deus. Isso é podcast, marque, vem participar aqui com o Marcelo, se candidata para uma entrevista. Então, a gente tem que ter educação, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter classe e etiqueta até para usar a tecnologia. Então, eu sou uma fã da tecnologia, muito grata à tecnologia, porque hoje eu olho para trás e falo, gente, como é que a gente trabalhava sem Como que a gente vivia? Como é que Eu a nas gente minhas vivia? câmeras analógicas, que o cliente demorava 2 dias para ver um copião. Exato. Ampliando fotos naquele laboratório. E como todo era tudo escuro. mais caro. E ficava mais caro o Muito trabalho. caro. Eu lembro que a gente comprava o papel fotográfico em Que grupo. sempre foi caro, né, Em gente? grupo. Porque cada um tinha cinco folhas apenas, né? Aham. Somente. Comprar filme de máquina fotográfica. E quando abria, perdi, queimava a viagem toda, as 36 poses, que você falava assim, olha, só tem mais 2 fotos, escolhe qual que é a pose que você quer fazer. Exatamente. É fantástico. Então, assim, a tecnologia vem muito para nos ajudar. A gente que é da área de comunicação, de moda, de estética, acho que para tudo. Eu tenho uma pergunta para você, assim, tipo, né, a gente falou de pandemia, né? Eu queria saber, assim, tipo, o que foi a pandemia para você, como você saiu dela e como você enxerga, porque, assim, tipo, eu tive a depressão pós-pandemia, Uhum. porque eu achei que muitas pessoas iam voltar melhor. E eu não senti, pelo menos assim, um hall de amigos próximos, assim, eu vi que a coisa parece que, tipo, não era com elas, entendeu? Não aconteceu comigo, não me interessa. Eu acho que houve uma polarização muito grande, né? Onde que na pandemia, além da gente sofrer só pela doença mesmo, que era uma doença que levou tantas famílias, pessoas queridas que foram embora, pessoas que nós admiramos, que a gente tinha trabalhos incríveis, que estavam no auge da vida, foram embora. A gente teve perdas também, porque se misturou política, se misturou ideologia com saúde. E são coisas que, muito pelo contrário, elas têm... Não se brinca, né, gente? Que elas são importantíssimas, mas que elas não podem ser misturadas, elas têm que ser respeitadas. E houve essa mistura, e houve uma polarização, houve uma divisão muito grande, uma divisão mesmo de ideais. Onde você não pensa como eu penso, você não serve para ser meu amigo. Amigo já é uma coisa distante, você não serve para ser da minha família. Quantas famílias saíram dos grupos, que não frequentam mais o mesmo ambiente, que não vão mais nas festas de família, por conta disso. Então, a pandemia trouxe isso. Profissionalmente, para mim, foi muito difícil, Marcelo. Eu fiquei 2 anos preso na torre, literalmente. Foi muito difícil, não foi fácil. Eu desenvolvi
uma alergia de fundo emocional, onde que eu começava com uma coceira e tenho ela até hoje, quando eu tô muito estressada, que eu tô preocupada, alguma coisa, ela volta. E isso foi o que a pandemia deixou para mim. E deixou por uma série de razões, de perdas profissionais, de contratos que a gente sabia que não ia conseguir cumprir, que não ia existir porque não tinha como ser feitos. De outro lado, apareceram coisas que a gente não esperava. Apareceu muita gestão de crise, que eu gostava sempre de fazer e que eu falei, pô, agora é a hora de fazer isso. Muitas entidades procuraram a gente para ter esse trabalho de comunicação porque se precisava ter. A pandemia ela foi muito boa para a gente se reinventar e para a gente ver até do que a gente é capaz, dos nossos limites emocionais, mentais e espirituais. Porque quem não soube trabalhar a espiritualidade, eu não sei como é que tá hoje também, não. Porque a gente vibrou num momento muito... A frequência muito foi baixo. quase a zero, né? Muito baixo. Fácil não foi, mas como toda a guerra, a gente sai mais forte, Marcelo. E Alessandra, para finalizar, porque tem uma pessoa ali que já tá assim. Olha, Estouramos! A próxima vez que ela falar que vai ser uma jornalista, você fala que você quer folga nesse dia. Alessandra, o que você fala, né? Para quem quer ser um assessor, quais os conselhos que essa Alessandra de 30 anos de carreira, 30 anos, daria para quem está começando hoje? Olha, estuda muito, leia, procura boas faculdades, bons cursos de especialização, de pós-graduação, de MBA, seja lá onde que você quer buscar o seu conhecimento. Não deixe de ler, leia de tudo e principalmente, uma coisa que eu falo que foi muito importante para mim, ajuda até hoje na assessoria de imprensa e a base de tudo. Eu não comecei como assessora de imprensa. Eu fui conhecer os veículos de comunicação primeiro. Eu trabalhei em jornal impresso, na época não tinha os portais de notícia. Trabalhei em televisão, trabalhei em rádio, trabalhei em revista, como eu disse, da Caras. Depois trabalhei em portal de notícia, que eu precisava entender como é que funcionava um portal de notícia quando eles surgiram. Porque são realidades totalmente diferentes, linguagens totalmente diferentes, como se fala na rádio, como se constrói um texto para um programa de rádio, como se constrói um texto para um telejornal, como se constrói um texto para um jornal impresso e como se constrói um texto para um portal de notícia. Então, a gente tem que conhecer, para saber o assessor de imprensa é aquele que vai comunicar com todos esses veículos de comunicação, com um podcast, com um Twitter, agora o X, com tudo isso. Então, estude. A primeira coisa que um assessor de imprensa não pode ter também é padronização e preconceito. Ele tem que estar aberto. Eu não gosto de música tal, então eu não vou trabalhar com esse evento. Não. Você não está ali para julgar, você não está ali para coisa. Você está ali para absorver aquilo que tem de melhor e transformar aquilo em notícia e contar. Eu tenho certeza que um editor de polícia, de um jornal, um repórter de polícia, ele também não gosta de falar de uma tragédia, de um assassinato, mas ele vai lá e faz o melhor dele. Então, um assessor de imprensa tem que gostar de trabalhar com tudo. Vai lá, se joga, se entrega. Isso é a verdade. Põe a sua energia, põe seu amor naquilo que você vai fazer. Com estudo, claro. Aí não tem jeito de dar errado. Uau, gente, como eu aprendi hoje. Hoje eu fiquei bem quietinha por aqui, né, Marcelo? Eu não dou tempo de ninguém falar, né, gente? Porque, assim, foi um aprendizado, sabe, Alessandra? Assim, incrível. Muito obrigada. Tem muito tempo que a gente estava te esperando aqui, viu? Verdade. Obrigada pela paciência, Marcelo. Obrigada pelo espaço. Graças, vocês estão de parabéns. O estúdio é lindo. Obrigado, nosso diretor aqui de imagem, som, de vídeo, de tudo. Foi fantástico.
Tô sempre aberta, viu? Eu Adoro te espero convites. para você contar mais, porque eu não fiz nem a metade das perguntas que eu programei. A gente nunca consegue, né? A verdade é essa. Eu tava me sentindo 10 aqui. perguntas. Eu não consegui, assim, eu acho que 2 Que apenas. bom, gente. Então, assim, foi um papo incrível. Oh, muito e eu obrigada. quero você de volta, contando mais dos seus eventos, Por contando favor. mais das experiências, né, com os artistas, enfim, que as pessoas querem saber. Que bom. Olha, muito obrigada. Foi fantástico. Espero que vocês que estão aí em casa também tenham gostado. E compartilhe, né, gente? A gente tá aqui Claro, para compartilhar a compartilhe. comunicação. Isso, fala o seu Instagram. Meu Instagram, a meu Instagram pessoal é Câmara Ales, com 2 As juntinhos, é o meu sobrenome primeiro e o início do meu nome coladinho. E o da palavra é Palavra Comunicacão. Segue a gente lá a gente sempre está compartilhando os nossos trabalhos, o que vem por aí, como foi. É um Instagram bem bacana, a gente dá dicas de assessoria de imprensa, de jornalismo, de texto, é bem bacana. E se alguém quiser te contratar, então é nesses veículos aí. Lá tem todos os meus contatos, da palavra, o meu, da minha sócia, um pouquinho da nossa história, nosso portfólio. Por favor, contrate a gente, viu? Alguma? Não, só agradecer, né? Porque ela é uma pessoa super ocupada. Nesse momento ela vai sair correndo porque ela tem compromisso, gente. Mas eu consegui fazer com que ela Na viesse verdade, aqui hoje. eu vou sair porque eu tenho compromisso, mas por mim eu ficaria aqui por mais tempo. Muitíssimo obrigado, Obrigada, gente. viu, gente? Ela é exatamente isso que vocês viram aqui, sabe? Leve. Assim, nesse meio onde a gente tem tanta tijolada diariamente, né? Assim, é uma pessoa que resolve, sabe, com um sorriso no rosto. Então, assim, isso pra gente é muito importante, porque o mundo tá caindo e ela tá lá plena. De pesado já basta a vida, né, gente? A gente não precisa ser. Ó, um beijo. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada, maravilhosa. lindo. Obrigada. E esse foi mais um Starcast com a maravilhosa. Obrigada. Acompanhem.